Hoje, o nosso estudo, mais uma vez, conto com a ajuda de todos, com a participação de todas as pessoas que estão reunidas aqui. São assuntos que nós já discorremos sobre eles. A gente vai fazer, eu junto com vocês, porque eu conto com a participação de todas as pessoas, a gente vai fazer um apanhado sobre todos os riscos de 2023. Sabemos que alguns dos riscos não foram tratados em um estudo, né? Alguns dos riscos nós não tratamos diretamente, mas todos eles, no decorrer desse ano, sobre todos eles nós conversamos, nós tivemos notícias, nós acompanhamos todos os acontecimentos e, como desde o início nós soubemos da importância de estarmos atualizados e com informações corretas e entendendo sobre esses riscos geopolíticos de 2023, eu achei que seria pertinente nós agora, no final do ano, podermos fazer um apanhado, e a gente sabe que sempre os acontecimentos de um ano terão consequências no próximo ano, podem ser recorrentes, né? Pode acontecer dos mesmos que estavam envolvidos, né, dos mesmos fatores geopolíticos e dos mesmos países que estavam envolvidos nos riscos de 2023, também aparecerem, porque a gente não sabe ainda, né, em janeiro, que a Eurásia publica, né, os riscos de cada ano, há 25 anos eles fazem isso, em 2024 será o 26º ano, e certamente eles também irão publicar. Por outra forma, também, nós sabemos que a nossa atualização, a nossa participação nessa informação e dos acontecimentos geopolíticos também está totalmente ligada à questão profética, né? Não é por acaso que nós acompanhamos os acontecimentos, e nós sabemos que a questão profética também está se desenrolando durante todo esse período, né? Nós participamos de muitos estudos e tivemos campais que nos abriram ainda mais os olhos, né? Para esses acontecimentos. E nesse apanhado que nós vamos fazer, também colocando, né, sempre essa importância profética como sendo o nosso alvo, mas a participação vai ser muito útil, né, de todas as pessoas que estão aqui, para que a gente possa ficar bem afiados, né, se eu posso dizer assim, com os acontecimentos de 2023, já preparados para os riscos geopolíticos que virão em 2024, né? É uma realidade que não é para assustar ou aterrorizar ninguém, nós estamos aqui para nos informarmos, e é uma realidade que está acontecendo, e nós estamos participando dessa realidade, porque nós sabemos, né, o pessoal é político, nós fazemos parte da comunidade mundial, e assim nós estamos também participando nesse desenrolar. A gente teve esses 10 riscos dissecados em alguns estudos, e o primeiro risco, alguém se lembra qual foi? Sobre qual país nós falamos no primeiro risco geopolítico para 2023? Rússia desonesta? Sim, nós falamos Obrigada, Gisele. Nós falamos sobre a Rússia desonesta, né? E que a Rússia representando uma ameaça
a segurança global, não é mesmo? E quando nós falamos sobre a Rússia e todo o acontecimento, né, da guerra da Rússia e a Ucrânia, nós podemos nos aprofundar muito mais a respeito do governo na Rússia, a respeito da Ucrânia, das reações, né, mundiais a isso, das consequências, né, que essa guerra trouxe mundialmente. E eu gostaria que alguém comentasse sobre isso, falasse sobre alguma consequência mundial que a guerra trouxe. É um assunto que ficou muito falado em 2023, então eu acredito que a participação será fácil de se fazer aqui. Alguém quer, por favor, fazer algum comentário a respeito dessa Rússia desonesta, né, das consequências mundialmente falando? Bom, por enquanto que estão todos mais silenciados, eu então vou continuar, tá? A gente sabe, né, que a guerra da Rússia, a Ucrânia e a Rússia em si, né, se tornou uma ameaça, né, à segurança global por vários motivos, né? E três deles, assim, foram mais destacados pelos riscos de 2023 e a gente também pôde presenciar que realmente isso aconteceu. Que quando esses riscos são lançados são como previsões, né? Mas ao decorrer do ano a gente percebeu que isso realmente aconteceu, né? E a ameaça global, a Rússia, em primeiro lugar, foi ao sistema político do Ocidente, né? Já a Rússia desonesta, por si só, que a gente conhece sobre a desinformação, em primeiro lugar, né? Sobre o Gabriel fez um comentário aqui, vou dar uma olhada, sobre a desinformação e a influência, né, dessa desinformação a partir desse primeiro exemplo dado pela Rússia nos Estados Unidos, a influência disso nas eleições pelo mundo, né? O Gabriel comentou: a atenção agora está não apenas na guerra da Ucrânia, mas agora o mundo está olhando para Israel. Exatamente. E já não tem a garantia para apoio financeiro para a Ucrânia. Sim, o desenrolar. Obrigada, Gabriel, pelo comentário. O desenrolar mais atualizado, né, é de que a Ucrânia está perdendo esse apoio, o apoio que tinha, tão firmemente pelos Estados Unidos e também pela União Europeia, pelo mundo em si, né? Porque a guerra em Israel agora chama muito mais atenção, está muito mais eminente, mas a gente vê que as consequências dessa Rússia desonesta também se parece muito com as consequências, né, na guerra de Israel com a faixa de Gaza, né? E, na verdade, Israel diz estar atacando o ai, agora não me veio a palavra em mente. Hamas. O Hamas, sim, obrigada. Mas a gente vê que nesse ataque ao Hamas, os inocentes, né, os civis inocentes de Gaza, estão sofrendo as tristes consequências, né, as consequências mortais, e até sem respeito aos direitos humanos, né? Mas voltando a falar aqui da, dos três dos três pontos que foram colocados, então foi ao sistema político do Ocidente, né, que a gente viu todas as consequências em todas as eleições, a, a cybersfera, né, que a gente sabe que a cybersfera é um mundo virtual, né? As mídias sociais, o mundo virtual são as mídias sociais, são os meios que garantem a comunicação
virtual, são os programas instalados no computador ou acessíveis na internet que, por meio dos navegadores, permitem o seu funcionamento. Então, hoje, a ciberesfera certamente está em toda parte do mundo, né? Inclusive, nós podemos acompanhar bem de perto o desenrolar da guerra em Israel devido à facilidade através da tecnologia, né? Até mesmo com celulares, as pessoas filmando e mostrando em tempo real o que estava acontecendo lá. E então, essa ameaça global, o sistema político do Ocidente, a ciberesfera também se uniu à insegurança alimentar, né? A gente sabe as dificuldades enfrentadas pelo mundo inteiro, né? Pela falta dos grãos que saíam, né? Da Ucrânia, e toda a dificuldade, o racionamento, né? Também os insumos, né? Necessários que também saíam da Ucrânia. Então, tudo isso dificultou demais a vida geopolítica, por assim dizer, né? De toda a população neste ano. Depois a gente vê que o segundo risco, a gente viu isso se desenrolar também, sobre o Xi Supremo, né? Alguém gostaria de falar sobre o Xi Supremo? Alguma coisa? Colocar algum ponto para participar? Bom dia, Rê. Bom dia. Sou tão boa com outras palavras, eu às vezes não consigo expressar tudo que está na minha mente, mas eu me lembro vagamente, assim, que eu acho que os pesos e contrapesos que tinha no, não sei se era Politburo que chamava, congresso lá, não sei se é congresso, vou falar assim, foram tipo retirados, que eu acho que todos agora são parte do Partido Comunista. Então, meio que o Xi não está tendo algo para frear tudo que ele quer fazer. É como se ele tivesse sem algo para impedir tudo que ele quer fazer, sem restrições é a palavra. Sim, sim, verdadeiramente. Porque o Xi Jinping, obrigada, Gisele, o Xi Jinping, ele se tornou assim, um presidente chinês mais poderoso desde Mao Tse-tung, né? Ele é um político chinês que tem servido, ao mesmo tempo, como secretário-geral do Partido Comunista da China, o PCC. Ele é presidente da Comissão Militar Central desde 2012 e, ao mesmo tempo, ele é presidente da República Popular da China desde 2013. Então, quando a gente fala sobre o Xi Supremo, é porque, como você bem colocou, né, Gisele, ele está totalmente no poder, totalmente controlando todas as esferas na China, né? E isso se tornou um desafio global enorme devido às dimensões extraordinárias e gigantescas, né, do papel da China na cultura mundial. Então, com todo esse poder, com toda essa dimensão extraordinária na economia mundial, certamente foi um risco, e se demonstrou muito claramente, né, o poder de Xi Jinping no decorrer deste ano, né? A Eurásia, quando publicou os riscos, ela pontuou 3 áreas decorrentes do Xi Supremo, né? Os efeitos na saúde pública, devido à disseminação da Covid-19, né?
as decisões arbitrárias devido ao controle estatal da economia chinesa e a resistência no Ocidente devido à visão nacionalista do presidente chinês. E nós tivemos estudos sobre esse assunto, né? E acho que mais de um estudo até, e eu acredito que todo mundo está bem embasado a respeito do peso, né, de Xi Jinping como presidente chinês e da China, né, como com esse papel na economia mundial, um papel tão relevante, né? Também foi possível perceber as falhas, né, como da Covid-0, né? E, com isso, ele teve que rapidamente liberar novamente todo o povo, porque se estava atrapalhando completamente o desenvolvimento e a visão da China pelo mundo, né? Fora que a população foi totalmente massacrada pelo Covid, né? Por não poderem recorrer à ajuda, não poderem sair de casa, né? O terceiro assunto dos riscos foram as armas de disrupção em massa, né? Nós falamos, inclusive fui eu mesma que passei sobre esse estudo, e nós falamos sobre a tecnologia e o avanço da tecnologia, né? Que representa uma mudança potencial da inteligência artificial para influenciar pessoas na sociedade civil, podendo ser usada por autocratas, demagogos e populistas. E a Eurásia comenta, né, que as novas tecnologias são um presente para os autocratas empenhados em minar a democracia no estrangeiro e em sufocar a dissidência interna. Mais uma vez, vou convidar alguém a fazer algum comentário a respeito desse assunto, por mínimo que seja. Algum comentário para que nós possamos ter a participação, para não ficar só eu aqui falando e dissecando. São assuntos que a gente conversou durante todo o ano, e o avanço da tecnologia, né, da inteligência artificial é uma coisa muito atual. Então, alguém que possa pontuar algo para contribuir com o nosso estudo. Eu vou aguardar, e se ninguém se prontificar, Vamos, eu vou ter que convidar alguém a fazer algum comentário. eu me lembro um pouco do que foi falado sobre esse estudo, né? Sobre o quanto que essas novas tecnologias de inteligência artificial elas podem afetar a democracia, né? Porque a gente já viu como muitos países que não são democráticos, eles usam isso, né, para fake news e, enfim, manipular as eleições, manipular as pessoas, né, nas redes sociais e tudo mais. E eu também vejo também o perigo, né, que tem sido bastante falado de como isso pode afetar as mulheres, né? Através da inteligência artificial, as pessoas conseguem fazer montagens muito realísticas com Sim, pornografia. Então, isso é sim, algo, assim, muito sério e que é meio, assim, não tem uma regulação ainda. Então, é algo que está meio sem controle, né? Muito perigoso sim. para a sociedade. As redes sociais são muito mal monitoradas, né? E a inteligência artificial em si abriu um espaço ainda maior, né, Gi, para toda essa desinformação, para ataques, né, desrespeito contra a mulher, né, um desrespeito muito grande. Ao mesmo tempo, também nós tivemos vários artigos dissecados durante esse ano em estudos em que nós falamos sobre casos na justiça, né, que também sofreram influência muito grande devido a essas possibilidades, né, de usar a inteligência artificial para desinformar, para atrapalhar um processo jurídico, atrapalhar eleições, e
muito mais, né? O Renildo fez um comentário, se torna ainda mais difícil para as pessoas distinguir entre o verdadeiro e o falso. Sim, com certeza. E cada dia nós temos mais responsabilidade de nos inteirarmos e de buscarmos, né, informações em fontes, em boas fontes, e também entendermos dos assuntos, né? Porque até mesmo nas boas fontes nós vamos ter que filtrar, né? Enilde, Sim, se me permite um comentário também sobre esse sim, assunto. sim. Ontem eu estava ouvindo um podcast muito bom da New York Times e, assim, eu acho que além desse risco, né, da gente ter esse medo, né, de sermos enganados por alguma imagem altamente Uhum, manipulada que ninguém vai saber que de repente não é verdadeira. Eu acho que esse risco existe, mas talvez eu sinto que esse risco é muito mais difícil de palpar do que apenas, vamos dizer, cair numa um vídeo falsificado de algum líder mundial, algo assim. Eu acho que ainda existe ferramenta para identificar, né? De fato, existem ferramentas para identificar, só falta regulamentar, né? As redes sociais têm que colaborar. Existem ferramentas que apenas precisam ser implementadas que possam simplesmente identificar quando uma imagem é modificada, né? Agora, o que eu estava ouvindo ontem foi que já está em pleno andamento, né, a implementação de inteligência artificial, de algoritmos altamente sofisticados no modelo de saúde pública nos Estados Unidos, tá? sim. Ou seja, os maiores planos de saúde têm implementado essa tecnologia para em, maximizar o lucro, né, e minimizar as despesas com pacientes. O que isso significa? Que pacientes são dispensados da reabilitação em prazos muito curtos, assim, 15, 16 dias já estão sendo mandados de volta para casa, sendo que qualquer profissional de saúde, assim, que trabalhe com reabilitação, médicos e fisioterapeutas, etc., não concordariam com uma decisão dessa, simplesmente completamente fora do que seria um consenso saudável, não para Uhum, você demitir um paciente. E essas decisões estão sendo tomadas, elas podem ser recorridas, mas muitos desses pacientes não têm, vamos dizer, forças, né, e conhecimento para fazer isso. São pessoas idosas, já são pessoas debilitadas, né, não sabem uhum, exatamente uhum, que elas podem fazer para se defender, né? E é simplesmente implementar um modelo, né, que vem do mundo da indústria, né, da produção de uhum, automóveis e implementaram agora na saúde. E isso já está em pleno andamento, né? Então, eu vejo um risco é que essa tecnologia, eu acho que a gente tem dificuldade de captar de qual avançada que ela é, e não existe, assim, minimamente regulamentação suficiente para controlar, vamos dizer, os efeitos daquilo, né? A gente, eu vi ontem uma comparação boa, né, desse ChatGPT, que não sei se vocês já usaram, que já é interessante, né? Dá para tirar uns resultados bem legais, né? Em, mas o que está gratuito por aí é o 3, né? E ele é bom, uhum, mas não se compara com o ChatGPT 4 que já saiu, né? O que se faz a comparação é o cérebro de um ratinho e o ChatGPT seria um cérebro de um ser humano, né? Da capacidade que ultrapassa, né, esse modelo. E esses modelos são pagos, tá? Isso não são, assim, coisas que qualquer pode baixar e usar, né? Então, aí sim, eu acho que a gente nem tem noção que como a gente já está
vivendo no meio de uma, de uma realidade bem manipulada, né? Por assim dizer. Verdade, verdade. Sim, com certeza, Gabriel. Eu observei, inclusive, muitos profissionais que hoje dizem, profissionais de respeito na área da saúde, várias outras áreas, que dizem que sem o ChatGPT 4, né, que é o que eles usam certamente por poderem pagar, eles agora já nem conseguem imaginar como trabalhar, como continuar estudando, se aprimorando sem, né? Porque é uma capacidade enorme de informações que você consegue, com cliques, sabendo fazer a pergunta, você vai ter informações de que pessoas precisariam parar para ler livros e livros e livros, estudos e estudos, né? Então, É, realmente, sim, perdão, não fechei aqui para levantar a mão, sim. mas que absurdo, justamente, eu acho que a gente tem que lembrar do absurdo que é isso. Até ontem não tinha esse ChatGPT, e agora a gente é tão dependente que o ser humano não vai evoluir, avançar, os meus estudos estão perdidos, ó céus, ó vida. Quantos avanços revolucionários na nossa sociedade surgiram com bibliotecas, às vezes nem com isso, com Uhum, acesso muito mais limitado a recursos. Então, eu entendo que tem seu potencial, mas que a gente tem que lembrar que o ser humano vai muito além das máquinas, o ser humano que criou tudo isso, né? E o comentário do Gabriel em relação a sistemas de saúde usarem isso e o perigo disso nos tirar a nossa humanidade. E a humanidade envolve isso, envolve nossa capacidade de ir além, às vezes, de ser resiliente, de possíveis, digamos assim, perdas de tecnologia, a gente conseguir sobreviver a catástrofes, o ser humano sobrevive, mas aí, agora para o sistema de saúde, o ser humano, ele precisa ser cuidado por outro ser humano. O nosso corpo é tão complexo, ele é tão, assim, tem coisas que médicos, eles podem ter o PDHD do PhD que vão surgir casos da experiência de anos e vão surpreender ele, que ele não vai ter todas as respostas, que uma equipe com precisa certeza. falar, pensar, e nós não somos só físicos, só biológicos, a gente tem a questão social, emocional, a gente aprende isso na faculdade de saúde, que tudo isso afeta o nosso corpo, Importantíssima, né? e uma máquina não consegue resolver tudo isso e tá a par de tudo, né? Então, a gente tem que entender esse temor e também levantar a nossa voz, a nossa crítica e a preocupação a isso, né? Uhum, com certeza. E a diferença que faz, né, também, a gente precisa incentivar também, né, a diferença que faz você usar um livro, você tocar um instrumento, você ter atividades que não nas telas, né, porque acaba focando a vida estudantil, a vida de poder programar algo, de poder fazer algo divertido às telas, né? Automaticamente isso está se voltando muito para as telas, o que é irreparável para nós, os danos ao cérebro, né? Os danos pessoais são irreparáveis. Então, a gente fala muito do desenvolvimento, é muito importante, a gente não tem como regredir, né? Eu poderia colocar assim, mas também a gente precisa ponderar. E hoje também a gente ouve muitos profissionais responsáveis, profissionais da área da saúde, que colocam essa necessidade da sociabilização, a necessidade de ter a religião, a necessidade de ter encontros em comunidade, da família se reunir, de algo que foi se distanciando de todas as famílias, que é o se sentar juntos, se sentarem juntos, conversar, falar sobre assuntos diferentes, que hoje é tão incomum, né? Cada um senta com o seu aparelho, e às vezes cada um em um cômodo da casa também acontece. A gente não tem as respostas para isso, mas quando conversamos assim, nós podemos colocar todos os pontos, né, esses pontos importantes de viver no meio social, que também a gente sabe que é tão importante para o nosso cérebro, para o nosso desenvolvimento enquanto pessoas. E a valorização do ser humano, né, que tem que estar sempre em primeiro lugar também. E nós temos também, nós falamos sobre o risco número 4, sobre as ondas de choque de inflação,
né? E a gente sabe que a inflação global ela começou nos Estados Unidos em 2021, né? E se consolidou em todo o mundo em 2022 e teve poderosos efeitos econômicos e políticos em 2023. Então, no Brasil não foi diferente. Nós vivemos um ano bem difícil também, por assim dizer. E alguém gostaria de fazer algum comentário a respeito das ondas de inflação do ano de 2023? Se a gente não tiver nenhum comentário a respeito desse assunto, eu já passo para o próximo assunto, que também nós tivemos estudos, foi bem proveitoso, e nós falamos sobre o Irã, né? O Irã de escanteio. E foi um assunto muito falado em 2023, e alguém que queira participar, fazer algum comentário, este é o momento para a gente poder conversar um pouco sobre o Irã, sobre o que a gente conversou também sobre o Irã. Bom, eu vou continuar para que a gente, no final, não fique com os últimos assuntos sem poder fazer nenhum comentário. É um assunto também que nós falamos muito, nós falamos do Irã enfrentando praticamente convulsões, né, no próprio país, com ataques e ataques no exterior, né? Este ano também ele apresentou novos confrontos entre a República Islâmica e o Ocidente, né? A probabilidade de colapso, né? Foi um comentário colocado pela Eurásia, né? A probabilidade de colapso do regime é baixa, né? A gente sabe que a probabilidade da queda do regime no Irã foi realmente baixa, mas foi a maior, né, de que qualquer momento nas últimas décadas, né? A gente teve, devido ao acontecimento, né, com a Mahsa Amini, né, a morte daquela jovem, né, que foi presa pela chamada Polícia da Moralidade do Irã, e a partir daí os protestos, né, antigovernais de nível nacional, e ao mesmo tempo o Teherã intensificou o seu programa nuclear, né, de forma dramática, praticamente acabando com qualquer possibilidade, né, de relançar um acordo nuclear, mas ao final a gente sabe também, como o Gabriel colocou nos comentários, né, de que o Irã apoia o Hamas, né, e isso faz com que, dentre outros fatores, o Hamas se impulsionou como se impulsionou contra Israel de forma tão desonesta também, né? Sem consideração também pelos direitos humanos, que isso eu acredito que seja o último que eles pensem. São atitudes totalmente desregradas, né? E voltando a falar, né, do Irã, a gente tivemos nos estudos, foi colocado que as mulheres, né, foram protagonistas, né, porque lideradas por jovens e mulheres protestantes, né, que protestaram, que foram protestar, né, fizeram um protesto. Esse protesto se espalhou por todo o país e criou a ameaça popular, a mais grave ameaça popular ao Estado desde a Revolução que levou a República Islâmica ao poder em 79, né? As manifestações, os protestos não tiveram liderança, né? Eles foram dispersos e atraíram relativamente os menores, né? As pessoas que tinham menos poder. Isso que tornou pouco provável de derrubar o regime iraniano também, né?
Mas sobre o Irã, a gente viu muito durante o ano de 2023, infelizmente, com notícias devastadoras. A, a gente sabe também a respeito do projeto nuclear iraniano, né? Que iniciou desde 1950, com auxílio técnico dos Estados Unidos, recebendo a denominação de átomos da paz. E, no entanto, né, após a Revolução Islâmica, em 1979, houve a paralisação. Mas, após isso, nós já sabemos que o Irã voltou com força total e ele se coloca, né, também, ele acusa o Ocidente de tentar impedir o desenvolvimento tecnológico do seu país. E, entretanto, os Estados Unidos e Israel são os principais inimigos do Irã, afirmam que esse programa nuclear tem por objetivo a fabricação de armas nucleares. Então, conforme relatórios do Serviço de Inteligência dos Estados Unidos, o Irã será capaz de produzir uma bomba atômica em menos de 10 anos. Eu vejo os comentários que estão colocados Nilde, aqui. Sim. que eu queria comentar, né? A gente não precisa entrar assim tanto nessa questão da história, né? Mas a gente sabe que esse regime está no poder por causa de uma revolução, né? De 79, que foi uma Sim, revolução contra uma ditadura militar, né? Um regime sim. também altamente problemático, né? E agora, assim, o artigo encerra, né, que Irã está mais perto do que nunca de mais uma vez virar uma ditadura militar, né? A gente olha e acha que será que já não é, né, do que a gente escuta nas notícias e tal, mas de fato ainda existe, né? Eleições, existem Uhum. uma certa liberdade democrática, né? Mas ela está cada vez mais, vamos dizer sei lá, sujeita, né, a esse regime religioso, né? E Sim. só que 79 ainda é um tempo que as pessoas vivas hoje, assim, recordam bem, né? São pessoas que participaram, que viram as coisas, né, nas ruas e isso torna também essa situação tão eh, perigosa, né, para esse regime, porque é, historicamente, é um povo é, que procurou a liberdade, né? Que eles foram muito avançados para o Oriente Médio, né? Com o seu estilo de vida ocidental, né? Eles foram uma região que foi progressista, né? Para o Oriente Médio, né? E hoje eles estão mais atrasados do que qualquer outro país da Uhum. região, né? Então, Uhum. é um é, fator, né, que ainda dá esperança, né, que esse regime possa cair em algum momento, né? Mas o forte ressentimento, né, contra o Ocidente, contra os Estados Unidos, principalmente, né, que quebraram inúmeros contratos, promessas, né, é muito grande, né? Então, uma mistura Sim. entre ódio, né, contra Estados Unidos e ao mesmo tempo querer se livrar, né, desse peso, né, desse governo. Sim. Sim, certamente. Obrigada, Gabriel, pela contribuição. Bom, daí a gente partiu para o risco número 6, que foi sobre a crise de energia, né? E na crise de energia a gente viu muito claramente, né, os preços mais elevados do petróleo, né? E que fez também aumentar as fricções entre a OPEP e os Estados Unidos, né? E a gente sabe que uma combinação de fatores geopolíticos e econômicos e de produção criaram condições muito mais rígidas no mercado de energia, principalmente no segundo semestre de 2023. E agora vou pedir também se alguém faz alguma participação, alguém que não participou ainda, para participar conosco falando sobre a crise de energia.
Alguém queira falar algo, colocar algum ponto, por simples que seja, para ver a participação. Nós temos 20 pessoas no Zoom, e essa possibilidade maravilhosa, através do desenvolvimento tecnológico, nós podemos nos encontrar e participar. E alguém que queira falar sobre a crise de energia em 2023. Estou aguardando. Qualquer pequeno detalhe. Gente, está devagar. Vamos continuar. Vamos tomando fôlego, respirando fundo, para poder falar dos próximos assuntos, tá bem? Então, nós vimos sobre a crise energética também, que à medida que os fenômenos meteorológicos, né, extremos relacionados com o clima foram aumentando a frequência, a gravidade, os aspectos dos mercados emergentes, ao apoio financeiro das economias avançadas para a adaptação climática e a compensação de perdas e danos, se tornaram como ruídos, né? Porque a gente sabe que nos assuntos das últimas COPs, né, tem se colocado o fator a possibilidade, né, como uma obrigação para as economias mais desenvolvidas, os países mais desenvolvidos, passarem uma compensação financeira para as economias que não são tão desenvolvidas, as economias que perdem mais, né? Porque com os fenômenos meteorológicos extremos aumentando a sua frequência, os países que mais sofrem são os países mais pobres, são as economias não desenvolvidas. E com isso, tem sido colocado nas COPs de haver essa compensação de perdas e danos, mas isso tem sido mais como ruído. Nesta última COP se falou também sobre isso, mas grandes decisões não foram tomadas, infelizmente. E, em grande parte, isso passa despercebido e não há essa cooperação climática internacional. Isso continua a vacilar. E cada vez a gente vê mais pessoas tendo que modificar totalmente suas vidas devido à destruição que tem acontecido devido aos fenômenos meteorológicos extremos que têm acontecido por todo o mundo. E eu sei que esse assunto não é um assunto difícil de fazer um comentário. Então, eu continuo esperando que alguém venha a comentar, o mínimo que seja, sobre esse assunto. Eu vou guardar a participação de alguém. Oi, Renilde. Ei! Bom dia, Rosane aqui. Mínimos comentários a gente pode fazer. Deixa eu soltar um aqui com relação à crise da energia. Certo. Crise da energia, posso falar assim como particularmente sendo atingida de uma maneira que não foi negativa, para mim foi positiva, porque surgiram as placas solares e aí virou febre, né? Na nossa região, principalmente, placa solar virou uma febre. Então, tem muitos investidores, tem muitos investimentos, e para nós, assim, não foi negativo, eu poderia dizer, né? Porque é uma oportunidade de negócios. E a gente acabou, assim, participando e, de uma certa forma, veio como um benefício, né? Então,
gera uma crise, surge um problema, tem sempre alguém querendo ganhar dinheiro em cima, né? Então surgem as Também. oportunidades de trabalho. Agora, com relação ao pessoal pobre, os desmerecidos aí que são atingidos, eu imagino que pequenas oportunidades surjam para eles também, né? E eu acho que, de repente, é uma questão, uma coisa aí para a gente pensar e avaliar como as dificuldades, né, do fim dos dias, que Deus fala, se vocês não podem concorrer com aqueles que vão a pé, como vocês competirão com os que estão a cavalos, né? Então, essas dificuldades surgem aí e faz a gente crescer. E esse é o meu comentário para hoje. Sim, eu te agradeço. Desculpe, eu não atentei para o seu nome, Rosane, Rosane. eu moro em... Rosane, que bom. Obrigada, muito obrigada pela sua participação. Eu que Foi agradeço. uma oportunidade que surgiu na sua área, né? Na área em que você vive, e talvez com que você lida. E a gente pode colocar assim também que até para você ter o negócio, né? Você precisa ter o espaço, você precisa poder também implementar, né? Foi uma visão positiva que você viu, mas a gente sabe que muitas pessoas perdem tudo, né? Com com essas catástrofes, né, que acontecem com os fenômenos meteorológicos extremos, né? As pessoas perdem tudo e você vê famílias tendo que se deslocar, deixar tudo que elas têm, toda a história que eles construíram em uma região, em um local. A gente tem um exemplo muito forte de uma região no Havaí. Alguém gostaria de comentar sobre a catástrofe meteorológica extrema no Havaí, que tirou famílias inteiras, né, das suas histórias. A gente tem no Brasil também, devido a todo esse desrespeito também com a parte do povo indígena, né, a comunidade indígena, o quanto foi desrespeitada. A gente sabe que isso vem já de muito tempo, mas nos últimos anos do governo passado, a gente sabe que o desrespeito foi total durante o governo e a gente viu cenas muito tristes de crianças, de jovens, de mulheres que sofreram, que estavam quase à beira da morte. Os fenômenos meteorológicos vieram após, a gente teve essas cenas um pouco antes, mas iria chegar a uma dificuldade ainda maior para essas pessoas que já estavam sendo desrespeitadas pela falta de respeito no desejo, né, de enriquecer, de conseguir ouro, dos garimpos. E isso também a gente sabe que esse ouro não fica no Brasil, né? Muitas vezes essas pessoas que garimpam, o que eles recebem é muito comparado a um outro trabalho, outro tipo de trabalho, mas é nada comparado ao lucro que quem realmente vai receber esse ouro, essas pedras preciosas, se assim forem encontradas, são outros países, são os países emergentes, e isso continua sendo uma constante. Polui-se os rios, acaba com a natureza, acaba com o povo indígena, Rê, com os posso falar? povos originários. Sim, Você está falando aí desse problema do garimpo, mas também acho que você quer dizer sobre está um a pouquinho baixo. poluição. Que eu estou usando o fone de ouvido. Rose? Rose, você está me escutando? Eu não te escuto mais. Pena, Rose, eu não estou te escutando mais. Eu não sei se caiu.
a internet, alguma coisa onde você está. Mais alguém está escutando a Rose? Não, Não, não dá não. para ouvir a Rosa. Não, né? Rose, eu vou aguardar que você possa... Errei, agora eu consertei Ah, aqui. tá, que bom, que bom. Esse uso, né, do garimpo, né, os produtos, os químicos que eles usam que poluem essas águas e é irreversível, né? E eu queria fazer um comentário sobre a crise a crise hídrica também no Brasil, né? Que em 2021 a ONS, que é o Operador Nacional do Sistema Elétrico, trouxe para a gente que os níveis das hidrelétricas do Sudeste e Centro-Oeste tiveram um volume muito pequeno, né? 21,51% num dos reservatórios, nas Furnas, 18,20%, 15,26% em Marimbondo, que é um outro lugar, e 12,25% numa outra hidrelétrica, né, que é a Vermelha. Esses reservatórios, eles correspondem a nada mais, nada menos do que 70% da energia elétrica produzida no nosso país, né? E aí os impactos nessa crise hídrica no Brasil é muito grande, né? Que é esse racionamento, que é o primeiro de todos, né? Que é o perigo de ter que ter esse racionamento. E e isso pode ser reduzido, né, até 10% do consumo da administração até abril de 2022, que esse aí seria um decreto de racionamento compulsório. O aumento do custo da energia, a gente já está vivendo isso, né, para os consumidores. Em 2021 teve um reajuste de 7%, né, no preço da conta de luz, e segundo um documento da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, o aumento previsto para 2022 era de 21,4%. A gente já teve outros aumentos, que aqui onde eu estou pesquisando não está tão atualizado assim. E para 2023, né? Sim. Está bem atualizado, sim. É, e eles estão acionando essas termoelétricas com uma frequência muito grande por causa da escassez de água e acaba ajudando a suprir a demanda, mas é momentaneamente, né? Porque gera também um prejuízo para o meio ambiente, além de tudo, né? E afeta a produção das indústrias e as grandes empresas que consomem muita energia, o aumento de preço que puxa a inflação, né? Aumenta a inflação, né? E assim por diante. Sim, sim. A gente sofreu várias consequências, né? Você acabou tocando no assunto, que aí já vou pular para esse assunto, que seria o 10º, né? Da crise hídrica, que você trouxe bastante aí fatos com relação ao fornecimento de energia elétrica no Brasil, né? Da crise hidroelétrica. E a gente sabe que no Brasil nós sofremos muitas consequências jamais vistas, né? Nos nossos rios. E este ano a crise hídrica ela se tornou um desafio global e sistêmico, né? E continua, e vai continuar, infelizmente, porque os governos não se prepararam para isso e ainda não tomaram as medidas, todas as medidas que poderiam ser tomadas para evitar um caos ainda maior da crise hídrica, né? Um acentuamento ainda maior, e nós podemos aguardar isso para 2024 como tendo continuidade, infelizmente. Obrigada. Muito obrigada, Rose, pelo comentário. E aí, depois nós tivemos o risco 7, que foi o desenvolvimento global interrompido, né? E quando falando do desenvolvimento global interrompido, a gente sabe que cidadãos de países em desenvolvimento se tornaram mais vulneráveis, né? À medida que as consequências do Covid-19, a continuidade da guerra da Rússia, depois tivemos a guerra em Israel, a inflação global, tudo isso, a crise hídrica, né?
tudo isso se reverte, né? Que poderia se revertir de positivo para ganho no desenvolvimento humano, tudo isso, opa, tudo isso faz com que só se perca, né? As consequências da Covid-19, a continuidade da guerra só piorou, a inflação global só piorou, e a gente sabe de várias outras consequências de um desenvolvimento interrompido, com a consequência também que a gente relevante que esse artigo trouxe para a gente de forma bem justa com relação às mulheres pelo mundo, né? Porque infelizmente, o ano de 2023, nós sabemos que as mulheres perderam mais ainda. Foi muito difícil, algumas conquistas muito difíceis de serem conseguidas no ano de 2020, até o ano de 2023. No ano de 2023 foram perdidas. E aqui cabe comentários, eu sei que todo mundo tem alguma informação a respeito disso, e eu vou aguardar que alguém também ajude com algum comentário com relação a, a essa perda de desenvolvimento humano por parte das mulheres. Alguém que queira participar, que queira fazer algum comentário? Este é o momento. Eu posso começar colocando que a gente falar dos direitos das mulheres, né? Como a gente falou no Irã, a gente pode falar dos perdidos, né? Do direito das mulheres perdidos no Afeganistão, né? Quantas jovens, quantas meninas, mulheres que não podem mais frequentar tudo que era possível para elas frequentarem antes, como uma escola, né? A gente sabe do feminicídio que cresceu de forma gigantesca pelo mundo, nos países que estão em guerra, nos países que não estão em guerra, como no Brasil a gente sabe que o feminicídio cresce a cada dia. E nós sabemos também nos Estados Unidos, uma representação que para nós é profética, né? São acontecimentos que estão nos levando profeticamente a entender mais sobre o decreto dominical. E eu realmente vou esperar agora uma participação de alguém que possa falar sobre essa perda, né, de ganho de desenvolvimento humano para as mulheres. Agora eu vou esperar. Rê, Sim, eu não sei se isso, eu acho que tem a ver, porque eu considero como um impacto, uma grande perda, de certa forma, ou de muitas formas, que é a queda do direito ao aborto, sim, e, e como que essas coisas foram aumentando e dizimando em vários países, de uma forma bem profética mesmo, como a gente sabe que na Rússia, a, a mulher que for agredida pelo marido, dependendo da agressão, não, ele não vai sofrer consequências, tem que ter um impacto maior, né? Tem que ser algo mais, é como se fosse uma briga de casal só, né? Então já está tirando o direito da mulher e dando direito ao homem da agressão, né? É, da opressão, e, e a gente lembrar que tem muitas coisas que a gente viu, mas a gente lembrar que a queda da democracia, a queda do direito feminista, ela causa um impacto enorme na sociedade. Então, tem impacto econômico, né? Automaticamente causa impacto com relação às outras minorias, que são os LGBTQIA+, que são
o problema de raça, né? Sim, E, acontece um declínio com as mulheres sendo tão atingidas, seus direitos sendo retirados, né? Suas conquistas sendo derrubadas, né? E toda já a dificuldade que uma mulher enfrenta para conseguir é, ter seus direitos atendidos, para conseguir algo, né? Ahn, uhum, é isso. sim. Muito obrigada, Rose. Eu tinha, inclusive, aqui uns dados, mas nesse momento eu não estou encontrando aqui minha nota. Mas, sim, os direitos femininos nos Estados Unidos muito fortemente atacados através de Roe versus Wade, né? Ah, um direito de anos, né? De décadas já, e, de repente, isso é tirado. E as consequências realmente são mundiais, né? Porque, em primeiro lugar, nos Estados Unidos, e depois isso se espalha. Muitos países que nem a esse ponto chegaram, né? E como, por exemplo, o Brasil, nós não chegamos a esse ponto, mas a gente vê que as consequências se espalham pelo mundo e a gente vê que é também um caminho, né? É um dos fatores, uma prova de um dos fatores para chegar ao decreto dominical, né? Que a gente sabe que não é sobre domingo, né? Mas sobre os poderes nos Estados Unidos estarem todos dominados, né, por assim dizer. A gente sabe que é através do Partido Republicano que virá, porque o Ancião Parrilha deixou bem claro desde o ano passado que é preciso que os três poderes estivessem dominados, por assim dizer, né, Alinhados, para né? que o decreto dominical venha a ser colocado, né? E a queda de Roe versus Wade é um fator muito forte e importante para isso. É uma prova de que a Suprema Corte nos Estados Unidos está totalmente conservadora, né? Está dominando, por assim dizer. E não, nesse momento, né, o fato de o executivo ainda não estar sob domínio do Partido Republicano não não fez ainda com que isso, não conseguiu impedir com que Roe versus Wade caísse. Depois, eu acho que eu falei o Ei, último, agora foi ei, sobre o desenvolvimento global oi, interrompido? Nilde, Foi, exatamente. Sim, você me ouve? sim. Eu acho que o presidente Lula, ele deixou escapar aí duas oportunidades boas que ele teve, né? De indicar duas pessoas para o STF. Então, ele fez duas indicações e foi até muito comentado isso antes, né? Durante esse período. Então, poderia se indicar mulheres Mulheres. por STF. Eu cheguei até a ouvir de um comentário, acho que foi no UOL, de que ele poderia indicar até alguém do meio do LGBTQIA+. Mas, mesmo Uhum. assim, ele indicou dois homens, né? Então, nós temos hoje dois homens, embora deve ter lá o seu currículo muito bom, tal, enfim. Mas foi indicado dois homens para o STF. Então, o STF volta a ter, já tinha, né? Mas volta a ter muito mais homens agora do que mulheres. Sobrou só a Carmen Lúcia, né? Que é a única mulher que está lá na cadeia. E ele poderia, de repente, começar a amenizar essa balança, né? Modificar, né? A modificar isso, né? Exatamente. Essa, Exatamente. Então, foi essa uma pena. tendência, essa cultura, né? A gente percebe como que todos nós, né, ainda somos muito voltados para uma visão muito machista, né? Onde o homem, de forma numérica, ele precisa predominar, ele precisa estar à frente, né, aparecendo, né?
Então, isso realmente não é bom, não é saudável. Né? Sim. E ainda tratando desse assunto, Marcos, muito bem colocado, ele não só não nomeou, né, não colocou nenhuma mulher para poder, pelo menos, tentar, mas também a gente percebe, se a gente perceber como foram as entrevistas, né, não entrevistas, né, os debates com esses candidatos, eu tive a oportunidade de ver, acompanhar um pouco, e, ao mesmo tempo, eu ficava imaginando se fosse uma mulher naquele lugar, né? Como teria sido o enfrentamento, sabe? A gente sabe que a Rosa Weber hoje está como a presidente, né? Se posso assim dizer, não sei se seria esse o termo correto, mas muito em breve ela não será mais. Então, aí que a gente vai ver ainda mais apagada a participação da mulher na Suprema Corte Brasileira. Realmente é uma lástima que tenha perdido essas oportunidades. A gente agora entra para o... Eu vou aproveitar e vou falar um pouco sobre o boom do TikTok, que também foi um assunto muito falado, mas para a gente caminhar já para a finalização com os Estados Divididos da América, né? O boom do TikTok, a gente conseguiu falar muito bem sobre isso, nós tivemos mais de um estudo, fui eu mesma que estive participando junto com vocês, e a gente sabe que é um número maior de pessoas, né, da chamada geração Z, que é a primeira geração sem experiência de vida sem internet, sem experiência de vida sem internet, né? E tende a se organizar de forma online para reformular as políticas corporativas e públicas, desorganizando as empresas e a política mundial. Ao mesmo tempo que esse comentário colocou só negativo, a gente sabe também, não que o TikTok, mas que essa geração também tem pontos positivos. A gente sabe que cada geração que vem traz algo diferente, se posiciona de forma diferente e muda, porque é a evolução, né, da humanidade. Então, a gente sabe que tem os pontos também positivos dessa geração, que realmente se expressa, que quando não se agrada, não fica, né, não, por exemplo, o trabalho, se não estiver de acordo, se não estiver com conforto, com todos os direitos, então eles vão mudar, né? Diferente das gerações passadas, como da minha geração, de quem é mais velho, né? Que a gente tinha tendência a tradicionalismo, né? A ser fiel, e não que os jovens não sejam fiéis, mas eles têm uma outra forma, uma outra visão, e é uma visão que tem que funcionar, né? E isso tem o seu lado positivo. A gente sabe também que, através desse boom do TikTok também, é porque foi sendo trazido, foi sendo estudado mais sobre o cérebro, está se despendendo valores que nós não podemos imaginar, com especialistas para estarem estudando e encontrando a melhor forma de atrair. A melhor forma de atrair, a melhor forma de prender a nossa atenção. Então, hoje é com vídeos curtos, é com animação, é uma coisa divertida, rápida, né? É uma coisa direcionada, que causa transbordo de dopamina. Então, com esse transbordo de dopamina no cérebro, a gente cada vez quer mais, e querendo cada vez mais, a gente quer o que é fácil, o que é rápido. E a tendência não é só da geração Z, é de toda a população que tem acesso, né, de alguma forma. Então, ainda que não seja o TikTok, o YouTube também tem, ele tem o Reels, né, que também é rápido, e a gente sabe que as redes sociais não estão bem monitoradas, né? E com isso nós estamos vendo o crescimento de problemas psiquiátricos, né? Porque cada vez mais pessoas precisam de ajuda, devido a esse acesso deliberado da coisa rápida, né? Daquilo que nos prende. Então, quando você não está assim, parece que você não está se desenvolvendo, parece que não é bom, né? Ler um livro é uma coisa que hoje é difícil para os pais colocarem para os seus filhos, né? Mas a gente continua
aprendendo sobre isso, falando sobre isso, porque essa é a nova forma de dominar, é a nova forma de domínio, né? E o Gabriel falou de perguntas interessantes que podem ser feitas para o ChatGPT, e uma entrevista que eu vi que me chamou a atenção, um psiquiatra diz que pergunta para o ChatGPT-4 o que ele faria se ele quisesse destruir a humanidade. E a resposta que esse psiquiatra recebeu foi a seguinte: seria dominar os meios de comunicação e manipular a informação. Então, isso a gente já está vendo desde 2018, não é? Que a Anciantrese vem trazendo para nós sobre tudo isso. E esse assunto não é novo para nós, né? A gente sabe, inclusive, da guerra de informação. Então, é muito importante que nós possamos perceber, devido ao estresse, o estresse decisional, porque tudo isso vai influir nas nossas decisões, né? E, por último, nós vamos falar sobre os Estados Divididos da América. É um assunto muito importante, mas também é um assunto que nós dissecamos durante todo o ano, com todos os acontecimentos. A gente sabe que é profético, né? Que os Estados Unidos continuam sendo a mais politicamente polarizada e disfuncional das democracias avançadas do mundo, e as divergências políticas extremas entre os estados republicanos e democratas tornaram e tornarão ainda mais difícil para as empresas nacionais e estrangeiras tratar o país como um único mercado coerente. Isso falando de mercado, mas a gente sabe que todos os setores do país são muito atingidos por essa polaridade. E a gente sabe que essa polaridade também se espalhou pelo mundo. Nós sabemos dos acontecimentos terríveis, né, que aconteceram de ataque à democracia nos Estados Unidos, mundialmente, a gente ficou sabendo, né, isso ficou muito forte, o ataque ao Capitólio, e logo após a gente teve o ataque aos três poderes no Brasil. E assim nós temos vários ataques que talvez não estejam acontecendo da forma que aconteceu nos Estados Unidos e aconteceu no Brasil, mas eles estão se desenrolando. Eles estão acontecendo. Aqui a gente termina, né, com os Estados Divididos da América. Foi um apanhado de todos esses riscos de 2023, para que nós tenhamos isso bem fresco em memória, porque nós estamos próximos de termos disponíveis os riscos para 2024, e nós sabemos que, profeticamente, tudo isso está ligado, né, ao decreto dominical, de certa forma. Então, se alguém quiser fazer algum comentário agora, quiser fazer alguma participação, este é o momento. Se nós não tivermos mais participações, eu vou convidar para uma oração, para ajoelharmos e fazermos uma oração. Eu acredito que não vamos ter mais participação. Aqueles que puderem se ajoelhar, vamos fazer uma oração. Deus de misericórdia, de justiça, de amor, de verdade, agradeço imensamente por essa oportunidade maravilhosa de podermos nos reunir através do Zoom, de podermos dividir as nossas experiências, de podermos estudar e conhecer mais sobre tudo da geopolítica mundial
e também do nosso país, e cada vez nos conscientizarmos mais da distância da igualdade neste mundo, e o quanto a repressão, principalmente a repressão dos mais poderosos, a repressão contra as mulheres, a repressão através da cultura, mas vendo também se concretizar e sendo alertadas, enquanto pessoas, das vossas bênçãos, da profecia que se desenrola, dos nossos direitos, da nossa força, da nossa capacidade, da nossa responsabilidade pessoal e política. E agradeço em meu nome, em nome de todas as pessoas aqui reunidas, pela vossa misericórdia, pelo vosso amor, durante todo o desenrolar desse ano que ainda não se findou, mas que tivemos cada vez mais forte a certeza da vossa presença nesta mensagem, a guiar-nos com Cristo como capitão deste navio. Que nós possamos continuar firmes, seguros às cordas e atualizados, como pessoas que desejam a igualdade, como Cristo nos ensina. Eu agradeço e peço em nome de todos, em nome e por amor de Jesus. Amém.